Tudo bom, pessoal? Final de semana, tô voltando agora para casa e eu vim escutando uma notícia agora que eu quero conversar com vocês. Essa semana que passou, começou o julgamento do menino Henry Borel, né? Das pessoas que o Ministério Público está acusando de estarem envolvidos no falecimento do menino Henry Borel. Para quem não tá acompanhando, o Henry era um menino de 4 anos de idade, filho de pais separados, onde ele morava com a mãe. A mãe arrumou um namorado novo, foi morar com esse namorado novo. Esse namorado novo era um vereador, salvo engano, no Rio de Janeiro, e com um certo histórico de agressão contra crianças. E o menino apareceu com 25 lesões e acabou falecendo. A causa da morte dele foi, se eu não me engano, eu não sou médico, então não vou traduzir os termos médicos aqui, né? Mas salvo engano foi uma lesão muito forte no fígado e na bexiga, mas outras 23 lesões. Dessas 23 lesões, parece que 4 ou 5 lesões foram em razão da tentativa de entubar o menino para fazer ele voltar a respirar, né? Mas, enfim, infelizmente o menino faleceu. O que eu quero contar para vocês? Porque eu sou pai solteiro e quem me acompanha há muito tempo aqui sabe que eu sempre criei meu filho sozinho. Eu tenho a guarda dele desde que eu me divorciei da mãe dele. Infelizmente a mãe dele faleceu em 2016, mas ele já estava comigo há muitos anos. Eu tenho a guarda dele desde que ele tinha 2 anos de idade. Me divorciei quando ele tinha 1 ano e meio. Dos 2 anos em diante, a guarda dele ficou comigo. E não foi porque a mãe dele era alguma coisa negativa, uma pessoa, não, pelo contrário, eu tinha uma amizade com ela. Depois que eu me divorciei dela, eu tinha uma amizade maravilhosa com ela, tá? Assim, de ser minha melhor amiga mesmo. E infelizmente ela faleceu, teve uma parada cardíaca e faleceu. A gente já estava morando aqui nos Estados Unidos, o Rafa e eu. Ela morava no Brasil, vinha sempre visitá-lo, infelizmente aconteceu isso. Mas enfim, o que eu quero contar aqui para vocês, e eu quero deixar um alerta aqui para pais e mães que, assim como eu não tenho essas frescuras de ficar falando, mãe solo, pai solo. Solo para mim é solo onde você planta milho, feijão, mandioca, isso é solo, tá? Para mim é solteiro mesmo. Então eu vou usar essa terminologia. Se você se incomodou, recomendo terapia. Mas vamos lá. Não foi fácil criar uma criança sozinho, não foi, tá? Até porque eu sempre fui muito centralizador e eu sempre tive dentro da minha casa, meus pais sempre foram muito presentes na minha vida. Então eu sempre quis ser muito presente, não por vontade só, mas principalmente por instinto, porque eu tinha visto isso dentro da minha casa, né? Então assim, eu tinha a ideia de que eu como pai deveria ter algumas decisões, algumas condutas, algumas posturas que eram cabidas a mim, exigidas por mim, né? Eu nunca tentei fazer o papel dos dois lados, né? Muita gente fala, não, mas você foi pai e mãe. Eu nunca tentei ser mãe, eu sempre tentei ser pai, né? Se isso era o bastante, beleza. Se eu conseguir dar para o meu filho também uma estabilidade emocional e um carinho além daquilo que talvez fosse esperado da minha figura, maravilhoso também. Mas a minha função eu sempre tive na minha cabeça, muito bem resolvido, que a minha função era ser pai. Esse sempre foi o meu foco. Mas depois que eu me separei, eu tive alguns relacionamentos, né? Eu casei 4 vezes, a mãe do Rafa foi a minha primeira esposa, então assim, eu posso contar para vocês aqui o quão problemático foi essa situação de eu ser pai solteiro, tá? Por quê? Porque eu sempre tive na minha cabeça que elas não eram mães do meu filho, que elas não tinham nenhuma obrigação, absolutamente nenhuma, e esse eu acho que é o erro que muitas pessoas, pais e mães, criam na cabeça deles. Eu tô tendo um relacionamento com alguma pessoa, ela tem a obrigação de ser mãe do meu filho, porque meu filho já estava comigo quando... Não, ela não tem obrigação nenhuma,
tá? Nenhuma. Não é filho dela, ela não tem obrigação nenhuma. Assim como você não tem obrigação nenhuma com o filho dela. Você pode desenvolver uma emoção, você pode desenvolver um sentimento e isso tem que ser espontâneo de coração e não obrigação, né? Ah, eu tenho obrigação de levar o filho dela na escola. Não tem obrigação de quem tem obrigação é levar o pai e a mãe. Você não é pai, você não é mãe, você não tem obrigação de fazer. E cabe ao pai e à mãe terem esta consciência, ok? E justamente porque essas pessoas colocam muitas expectativas em cima dos novos relacionamentos. Essa aqui vai, agora é minha esposa, ela vai fazer o papel da mãe. Ela tem que fazer o papel da mãe, ela tem que dar o mesmo amor que a mãe, ela tem que dar o mesmo amor que o pai. Ela tem que levar na escola, buscar na escola, lembrar de coisas. Não, isso é muito pesado para um relacionamento, né? Então eu nunca exigi nada. Sempre fiz questão de eu levar meu filho na escola e eu buscar meu filho na escola até ele começar a dirigir. Quando ele começou a dirigir, ele ia e voltava sozinho. Mas até lá, todos os dias, talvez raríssimas exceções, tão raríssimas que eu não lembro de nenhuma vez alguma outra pessoa que não fosse eu levando meu filho na escola. Nunca. Não lembro. De pessoa, mulher que estava comigo, nunca. Tá? Não lembro. Pode ter acontecido um dia, mas eu realmente não lembro. Porque a responsabilidade era minha. E eu tinha essa consciência, né? Isso quer dizer que não aconteciam atritos? Não, aconteciam. E não eram raros os atritos acontecerem. Ué, acontece atrito comigo e com meu filho? Não vai acontecer do meu filho com uma pessoa que nem era a mãe dele? Claro que vai acontecer, né? Mas você tem que ter essa consciência de saber contemporizar. Porque aí é você que está no meio da situação. É você que tem que apaziguar os dois lados. Os dois lados têm interesse em você, mas talvez eles não tenham o mesmo vínculo, seja afetivo, seja emocional, seja espiritual, que você tem, tanto com o seu filho como com o seu novo relacionamento, né? E aí o que acontece? Que me leva a essa história do tal do menino, do Henry. Teve uma história que eu me lembro de duas, onde eu agi imediatamente. A primeira delas foi quando o namorado da minha ex-esposa, mãe do meu filho, fez uma brincadeira boba com meu filho dentro da piscina e meu filho ficou com medo de entrar na água por um ano. No dia que aconteceu, eu fui buscá-lo na casa da avó dele, mãe dela, e ele, na hora que entrou no meu carro, ele me contou: pai, o tio me jogou dentro da piscina e me afogou. Eu sabia que não tinha afogado porque ele estava ali bem, eu estava vendo, não tinha nenhuma marca no corpo dele. Mas é o tipo da brincadeira que pode dar uma liberdade para a pessoa dela achar que ela pode fazer aquele tipo de brincadeira. Na hora eu parei o carro, voltei para casa onde eu estava, chamei a mãe dele por telefone, ela saiu, eu falei: eu quero falar com o seu namorado junto. Na hora que ele saiu, eu falei: eu quero que você me ensine a nadar. Eu não sei nadar, eu quero que você me ensine. Vamos lá, do mesmo jeito que você fez com meu filho. Ensina pra mim. Não, foi uma brincadeira. Vamos brincar comigo então. Brinca comigo, vamos lá, me ensina. Ali a mãe dele entrou no meio, né? Minha ex-mulher entrou no meio e deu uma... Não, deixa, para, eu vou conversar com ele, porque ela sabia que esse era o tipo de coisa que ia me tirar realmente do sério. Falei: olha, se acontecer mais uma vez, só mais uma, eu não vou conversar com você. Virei e saí andando. Entrei no meu carro, peguei meu filho e fui embora. Nunca mais. Nunca mais. Ela namorou esse rapaz aí 2 anos, por aí. Nunca mais meu filho falou absolutamente nada que ele tivesse sequer encostado nele. Para vocês terem ideia. Ficou claro para mim que esse cara não queria uma mulher com filho, tá? Ficou muito claro. Porque toda vez que eu deixava meu filho com a mãe, era final de semana sim, final de semana não, meu filho dizia que não tinha encontrado ele. Ou seja, ela falava para ele: ó, faz o seguinte, esse final de semana é com meu filho, deixa eu com ele só, tá? Fica aí, você quer tocar a sua vida, você não quer criança, você não... tudo bem, beleza, mas fica aí, senão vai dar problema. Nunca mais tive uma reclamação e ela, a partir daquele momento, ela começou a ter só ela e o Rafa. E ele tinha aí 2, 3 anos, por aí, até os 4. Depois teve uma outra, durante esse período teve uma outra situação, onde a mãe dela fuma muito. O Rafa chegou no carro comigo, devia ter uns 3 anos, e falou: papai, a vovó me queimou com cigarro. Meu pai morreu de câncer de pulmão. Meu pai fumava
até antes de eu nascer. Quando eu nasci, ele parou de fumar, mesmo depois de quase 30 anos, ele desenvolveu câncer de pulmão e morreu. É uma coisa que me incomoda bastante. Eu não suporto o cheiro de cigarro. E eu nunca admiti cigarro dentro da minha casa. E sempre que a mãe dela estava dentro da minha casa, eu dizia, se você quer fumar, você desce, fuma lá embaixo, aí você sobe. Ah, vou fumar no terraço. Não vai. Você vai fumar lá embaixo. Depois você sobe para dar um tempo do cheiro sair. Algumas pessoas podem dizer, Daniel, isso é falta de respeito, isso é falta de consideração. Ok, eu também acho que é. Dentro da minha casa, eu não quero, né? Então, se ela quer, ela pode fazer onde ela quer, desde que não seja dentro do meu espaço. E aí, eu fiquei pensando dentro do carro quando o Rafa foi aqui, pegou na mão assim, ó. Eu fiquei pensando, falei, poxa, eu tenho certeza que ela não fez de propósito, óbvio que ela não fez de propósito. Mas ela estava fumando perto do Rafa e o Rafa deve ter batido o braço nela e queimado, né? Bom, também não acho muito responsável e inteligente uma pessoa ficar com um cigarro na mão na altura de uma criança de 2, 3 anos, correto? Eu falei, eu não vou perder a oportunidade de ir lá também tirar satisfação. E eu fui lá tirar satisfação, tá? Isso gerou um grande problema para a mãe do Rafa, porque eu não cheguei perguntando para ela o que tinha acontecido, eu cheguei jogando o dedo na cara e falando, olha, isso não acontece, né? Se você quer fumar, você fuma onde você quiser, dentro da sua casa, a casa é sua, você faz o que você quiser, desde que você não fique com cigarro ao alcance de uma criança de 3 anos, porque se pega no olho dessa criança de 3 anos, né? Para pegar no braço, é 1 minuto para pegar no olho, né? Então, uma questão de bom senso e responsabilidade. Também nunca mais aconteceu. E nunca mesmo, né? Depois que a mãe do Rafa faleceu, ela teve algum contato, hoje zero com o Rafa, né? Mas depois que ela faleceu, algum contato eles tiveram aí por uns 2 anos ainda, mas nunca vi ela fumando na minha frente sequer. Ela entendeu, né? Ela entendeu o limite, o respeito. Olha, eu respeito que você quer fazer isso e você respeita que eu não quero esse tipo de coisa perto de mim. Então, beleza. Você toca a sua vida do jeito que você quer, eu toco a minha do jeito que eu quero, e na hora que nós estivermos dentro de um espaço comum, você me respeita e eu te respeito. Tudo certo? Tudo certo. Assim foi. Por que eu estou contando essa história para vocês? Porque assim, eu vi uma entrevista, esqueci o nome do pai do Henry, onde ele conta que o filho teria dito para ele que o tio estava abraçando muito forte, que estava apertando ele, que ele não queria ir para casa do tio, que ele não queria isso e aquilo. É muito difícil para um pai tomar uma decisão. E eu falo para vocês porque eu passei por isso. O primeiro medo que a gente tem é de criar um conflito e esse conflito te custar a guarda do seu filho. Ó, tô criando um conflito, o pai que não tem a guarda ou a mãe que não tem a guarda vai chegar num juiz, falar que isso é alienação parental, e um juiz que não tem a menor noção do que ele está falando vai dar alienação e você vai perder o contato do seu filho. Todo pai, toda mãe solteiro tem um medo disso. Eu tinha pavor disso, tá? Até meu filho fazer 8 anos, que foi quando a mãe dele infelizmente faleceu, eu morria de medo. E eu tinha um relacionamento maravilhoso com ela, maravilhoso, minha melhor amiga, de um ser psicólogo do outro, tá? Então assim, e mesmo assim eu morria de medo desse tipo de coisa. Muitas vezes eu não dizia para ela algumas coisas que eu queria reclamar dela, porque eu falava, putz, não é problema meu, mas se eu reclamar alguma coisa, se eu falar alguma coisa, pode ser que ela entenda mal e aí vem família falar besteira na orelha e ela vai pedir a guarda do Rafa, e isso vai virar um processo e eu não quero esse tipo de coisa porque eu tenho um relacionamento ótimo com ela, então não vou falar nada, eu vou ficar quieto. Eu acho que foi isso que aconteceu com o pai do Henry. Tá? Porque pelas histórias que ele conta, sugiro a vocês acompanharem essa história, porque pode servir de escola para muitas pessoas aí, muitos pais, muitas mães. Ele acabou acreditando que a mãe estava tudo sob controle, que era a ideia da criança de estar com ciúmes ou alguma coisa nesse sentido, até que chegou um momento em que ele viu que não era a ideia da cabeça da criança, que infelizmente a criança tinha falecido. Né? Não deixem o tempo passar. Se o seu filho conta alguma coisa para você, vai investigar, no mínimo, vai investigar. Vai levantar isso a sério, vai levantar isso direito para ver como a coisa está acontecendo.
né? Se a sua ex-mulher ou se o seu ex-marido que tem a guarda do seu filho vai morar com uma outra pessoa, levanta quem é essa pessoa. Vai ver o histórico dela, né? Fala com um advogado amigo seu, para ele, se você não é advogado, fala com um advogado amigo seu aí, pede para ele fazer alguns levantamentos, algumas pesquisas de quem é essa pessoa, né? Ah, ela tem, sei lá, um processo civil de uma empresa que está discutindo com ele. Pô, dane-se, isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ah, ele tem uma ação trabalhista. Também não tem nada a ver uma coisa com a outra, não é disso que eu estou falando. Mas o tal do Jairinho tinha outras agressões. Né? Você quer seu filho morando dentro da casa de uma pessoa que tem antecedentes por agressão? Você quer o seu filho perto de uma pessoa que tem esse tipo de conduta dentro de casa? E vamos além. Vamos imaginar que ele não seja agressivo com a família. Mas esse é o exemplo que o seu filho vai ter amanhã. Quando ele fizer 13, 14, 15, 16, 18, ele vai ver esse cara. Ele vai ver essa mulher. É isso que você quer dentro da sua casa, né? Eu já terminei relacionamento por causa disso. Não porque eu não gostava dela, mas porque eu sabia que não era aquele tipo de exemplo pessoal e familiar que eu queria dentro de casa. Não era esse tipo de exemplo que eu queria para o meu filho. Não era esse tratamento de mulher que eu gostaria que meu filho tivesse como referência para quando ele fosse fazer as escolhas dele. É uma decisão muito difícil. Você precisa ser muito maduro e muito pé no chão para saber cortar na própria carne quando você precisa. Principalmente quando a gente fala de sentimento e de pessoas que estão em volta. Mas seu filho não pediu para ele nascer. Ele não virou para você um dia e falou assim, ó, papai, mamãe, agora vamos lá, vamos namorar porque é minha hora de nascer e vocês vão ter todas as obrigações do mundo a partir de agora porque eu estou mandando. Não foi assim. Foram vocês que decidiram ter os filhos. Foram vocês que fizeram essas escolhas. E eu digo isso para o meu filho constantemente. Ele não me deve absolutamente nada. Nada. Ele não pediu para nascer, não, nada. Então o mínimo que eu devo a ele é respeito e responsabilidade sobre cada um dos passos dele. Às vezes eu sou muito duro, muito duro com meu filho, não de bater nele, mas eu sou muito duro de postura, de cobrar, de exigir respeito, principalmente dentro de casa. Eu acho que esses são os valores que eu tento ensinar para ele. E se você permite que uma pessoa entre na sua casa e mude todos esses valores que você e seu ex-marido, sua ex-esposa sonharam para o filho de vocês, pode ter certeza que vai ter algum problema no meio do caminho. Seja de conflito seu com esse seu novo relacionamento ou futuro dos seus filhos com esse seu novo relacionamento, porque não está tendo respeito, não está tendo uma liga entre essas pessoas. Elas estão ali cumprindo clichê, cumprindo formalidades, porque existe um pilar no meio que é você, que está tentando de todas as formas suportar esses dois pesos dos dois lados, porque acaba sendo um peso, né? E uma hora esse pilar pode trincar e desmoronar com tudo. Então, pensem nisso, tá? Pensem nisso. Se seu filho falar alguma coisa, principalmente se ele é pequeno, se seu filho chegar contando alguma coisa esquisita, vai investigar, vai averiguar, né? Contrata um psicólogo para conversar com essa criança. Você não precisa nem contar para seu marido, para sua mulher, não precisa. Vai lá, chega para ele e fala, ó, eu queria que meu filho fizesse terapia, tá acontecendo algumas coisas assim, eu queria que você me ajudasse nisso. Pede para um advogado, um profissional do direito aí, seja ele advogado, promotor, juiz, delegado, o que for que seja seu amigo aí, falou, ó, eu tô tendo um relacionamento com essa pessoa, eu tenho um filho, vê se essa pessoa aqui não tem algum histórico criminal aí que possa ser preocupante para mim. Pesquise e na primeira piscada da luz vermelha, corre, porque pode ter certeza absoluta que se ele bateu uma vez, foi a primeira de muitas outras que vão vir. E eu sempre disse isso para muitas pessoas que tiveram na minha vida e fizeram parte da minha vida. A única pessoa que tem direito de dar um tapa no meu filho sou eu. Qualquer outra pessoa, eu vou responder por agressão, porque ninguém toca no meu filho.
tá? Eu sempre deixei isso muito claro e eu recomendo que vocês também deixem isso sempre muito claro, porque às vezes as pessoas confundem um pouco as coisas e acaba no que aconteceu, infelizmente, com esse menino. Grande abraço a todos, fiquem com Deus. É um vídeo que não tem muito a ver com o canal, mas eu sempre tento trazer aqui assuntos que eu acho que são interessantes para a gente debater, para a gente pensar e principalmente para as pessoas ficarem alertas. Grande abraço, fiquem com Deus. Obrigado.